Nós somos como as flores do campo. Nascemos pela manhã, embelezamos durante o dia, envelhecemos à tarde e morremos ao anoitecer. E ao chegar o orvalho da madrugada, molha a terra fria que carcome os nossos corpos em putrefação. Eu refleti sobre esse pensamento meu quando estava lendo a palavra de Deus e veio um salmo que eu acho tão profundo, que testifica-se no início do primeiro versículo do capítulo 3 do livro de Salmos. Bendiz a minha alma, o Senhor, e tudo que em mim bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades, quem redime a sua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão, quem enche a sua boca de bens e de sorte que a sua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Fez notórios os teus caminhos a Moisés e os feitos aos filhos de Israel. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera, abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, e nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está mais elevado acima da terra, assim grande é o seu amor para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Foi no versículo 16 que eu parei para refletir no grande paradoxo que existe entre a soberania, mas ao mesmo tempo a longanimidade e a bondade de Deus para conosco. Nós somos muitas vezes, ou na maioria delas, tão absolutos. Nós nos julgamos tão senhores de nós mesmos. Mas como eu disse na reflexão do início deste vídeo, nós nascemos pela manhã, embelezamos durante o dia, envelhecemos à tarde e morremos ao anoitecer. Mas no curto período de vida em que nós temos, nós nos julgamos tão autossuficientes, ignorando a falibilidade humana. E o quão frágil nós somos, como uma bolha de sabão. Enquanto falo, estou contemplando o meu próprio semblante e me lembro dos ídolos dos anos 80, em que a jovialidade havia mais cabelos, aqueles embalos de sábado à noite, as festas. E às vezes eu me pergunto, existe um velho ditado que diz: se os velhos pudessem, se os jovens soubessem. Quando mais jovem eu tinha força, tinha a intempestividade, mas não tinha a experiência que eu trago comigo hoje. E por causa disso, quantas vezes nós tomamos decisões que não são aquelas que Deus gostaria que nós tomássemos. E quantas vezes nós trilhamos caminhos que não são aqueles que Deus gostaria que tomássemos. E já não falo de jovens, falo do homem em si como um todo, como ser humano. Porque nós muitas vezes escolhemos traçar os nossos próprios ideais, baseado na nossa autossuficiência, nas nossas próprias condições. E acabamos por perecer.
A grande realidade é que bem-aventurado, como está testificado no livro de Jeremias, no capítulo 17. Bendito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Ele traz o seu coração apartado de Deus, é como uma árvore plantada junto ao deserto. Agora, em contrarresposta, aí entra o paradoxo que eu disse sobre nós, sobre mim, sobre Deus, sobre o homem, sobre Deus. Porque nesse mesmo capítulo 17 testifica que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas suas raízes se estendem para as águas. Ele não receia quando vem a sequidão, mas as suas folhas ficam verdes e ao tempo certo ele dá o seu fruto. E nós muitas vezes preferimos confiar ou na nossa força, na nossa autossuficiência, ou em alguém que se julgue tão autossuficiente contra nós mesmos, mas que traz a força limitada pela falibilidade humana. E para concluir, desse paradoxo que eu estipulei entre a sabedoria, a essência, a graça e a força de Deus sobre nós e a autossuficiência do humano, tem um versículo, um capítulo, no capítulo 3 de Provérbios, que testifica-se a partir do versículo 5. Confia no Senhor de todo o coração e não te firmes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele te endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. É profundo quando nós passamos a delegar nossa esperança, nossa força, nossa confiança nesse Deus maravilhoso. Ainda que nós não entendamos o que está acontecendo, ainda que as coisas pareçam difíceis e insolúveis, mas uma coisa é certa: quando nós lançamos sobre Deus a nossa fé e a nossa esperança, é algo que nós encontramos na primeira epístola de Pedro, não estou lembrando aqui agora se é a primeira ou a segunda, creio que é a primeira, no capítulo 5. Nós devemos lançar sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é o nosso refúgio, é a nossa força. Louvado seja o teu santo e glorioso nome.